Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 6. Coisas negadas, coisas não ditas, coisas escondidas e disfarçadas. O lamacento Hillary engoliu os destroços do computador roubado, atirado da velha ponte de pedra à meia-noite. Simon foi para o trabalho mancando por causa do dedo quebrado e disse a todo mundo que tinha escorregado na porta de casa. Ruth fez compressa de gelo nos hematomas e tratou de disfarçá-los de um jeito ou de outro, com o resto de base. Uma casca se formou no lábio de Andrew, como tinha acontecido com Danny Tully. E Paul teve outro sangramento nasal no ônibus da escola. Ao chegar lá, teve que ir direto para a enfermaria. Shirley Mollison, que tinha ido fazer compras em Yarville, só atendeu às repetidas ligações de Ruth no fim da tarde, quando os garotos já haviam chegado da escola. Da escada, Andrew ouviu a mãe falando lá na sala de estar. Sabia que Ruth estava tentando resolver as coisas antes que Simon voltasse para casa, porque ele seria capaz de tomar o telefone da mão dela só para xingar a sua amiga aos berros. Tudo um monte de mentiras absurdas, dizia enfaticamente. Mas ficaríamos agradecidos se você retirasse essa mensagem do site, Shirley. Ao ouvir isso, Andrew fez uma careta, e o corte no lábio ainda inchado ameaçou abrir novamente. Odiava ouvir a mãe pedindo um favor àquela mulher. Naquele momento ficou chateado, de uma maneira irracional, porque o post ainda estava no ar. Mas depois se lembrou de que tinha escrito aquilo, o que acabou desencadeando tudo. Os machucados no rosto da mãe, o seu próprio lábio cortado e a atmosfera de terror que impregnava a casa com a expectativa da volta de Simon. Claro que entendo que você tem um monte de coisas, dizia Ruth, de uma forma desprezivelmente covarde. Mas você pode imaginar como Simon seria prejudicado se as pessoas acreditassem. Era assim mesmo que Ruth falava com Simon, pensou Andrew, nas raras ocasiões em que se sentia obrigada a desafiá-lo, de forma subserviente, hesitante, sempre pedindo desculpas. Porque não exigia de uma vez que aquela mulher tirasse o post do ar. Porque era sempre tão covarde. Porque se humilhava tanto. Porque não largava seu pai. Sempre achou que Ruth era diferente, boa, sem máculas. Quando criança, percebia os pais como duas criaturas completamente antagônicas entre si. Um era mau e assustador, a outra, boa e generosa. Mas, à medida que foi crescendo, tinha se voltado duramente contra a cegueira solícita de Ruth, a sua defesa constante do pai, a sua inabalável lealdade a um falso ídolo. Quando a ouviu desligar o telefone, Andrew desceu a escada fazendo bastante barulho, e a encontrou saindo da sala de estar. Estava ligando para a mulher do site. Estava, respondeu Ruth, com uma voz cansada. Ela vai tirar de lá aquelas coisas sobre o papai, e então, se Deus quiser, essa história vai acabar. Andrew sabia que a mãe era inteligente e muito mais habilidosa em relação à casa do que o desastrado do pai. Ela era capaz de se sustentar sozinha. Se ela é sua amiga, por que não tirou o post do site imediatamente? Perguntou ele, seguindo a mãe até a cozinha. Pela primeira vez na vida, a pena que sentia de Ruth se misturava a um sentimento de frustração que aumentava a sua raiva. Ela está muito ocupada, disse Ruth. Um dos seus olhos estava vermelho por causa do soco que Simon lhe dera. Você disse que ela pode ter problemas por deixar coisas difamatórias no site, já que é ela quem controla o que aparece lá. Aprendemos isso na aula de Infor. Eu já disse, Andrew, ela vai tirar, retrucou Ruth, zangada. Não tinha medo de mostrar aos filhos a raiva que sentia. Seria porque eles não batiam nela, ou por algum outro motivo. Andrew sabia que o rosto da mãe devia estar doendo tanto quanto a sua boca. E aí? Quem você acha que escreveu essas coisas sobre papai? Perguntou o menino, aflito. Ela se virou para ele, furiosa. Não sei, respondeu ela. Mas, seja quem for, fez uma coisa desprezível, covarde. Todo mundo tem algo a esconder. O que aconteceria se o papai colocasse na internet algumas coisas que ele sabe sobre outras pessoas? Só que ele não faria isso. Seria contra os princípios dele, não é? Disse Andrew. Você não conhece seu pai tão bem quanto pensa que conhece, gritou Ruth, com lágrimas nos olhos.
Saia daqui. Vá já fazer o dever de casa. Ou o que você quiser, mas saia daqui. Andrew voltou para o quarto com fome, porque tinha descido para pegar alguma coisa para comer na cozinha. E ficou um bom tempo deitado na cama pensando. Será que aquele post tinha sido um erro terrível? Será que só quando Simon machucasse para valer alguém da família, a sua mãe perceberia que ele não tinha nenhum princípio? Nesse meio tempo, no escritório de casa, a mais de 1 quilômetro de distância de Utop House, Shirley Mollison estava tentando lembrar como é que se deleta um post da área de mensagens do site. Posts eram tão raros por ali que ela normalmente os deixava no ar por mais de 3 anos. Finalmente encontrou, no armário pesado no canto da sala, um guia simplificado que tinha feito para si mesma de como administrar o site, e então conseguiu, depois de várias tentativas frustradas, remover as acusações contra Simon. Fez isso apenas porque Ruth, de quem gostava, tinha lhe pedido. Não se sentia nem um pouco responsável pelo que havia acontecido. No entanto, o fato de ter deletado o post não o removeria da consciência daqueles que estavam profundamente interessados na disputa cada vez mais próxima pela cadeira de Belry. Parminder Javanda copiou a tal mensagem no seu computador. Vira e mexe e voltava a abri-la, submetendo cada frase a uma investigação pormenorizada, como se fosse uma legista examinando fibras num cadáver, procurando vestígios do DNA literário de Howard Mollison. Ele provavelmente fizera tudo o que podia para disfarçar seu tom característico, mas a médica estava certa de ter reconhecido seu pedantismo em trechos como o Sr. Price conhece por certo muito bem os processos de redução de custos, e poderia beneficiar o conselho fornecendo os nomes dos seus contatos tão úteis. Você não conhece Simon Price, Minda? Disse Tessa Wall. Ela e Colin estavam jantando com os Javanda na cozinha da antiga casa paroquial, e Parminder falou sobre o post praticamente desde a hora em que eles cruzaram a R. soleira da porta. É um homem muito desagradável. E muita gente não gosta dele. Mas, para ser sincera, não acredito que tenha sido Howard Mollison. Não consigo vê-lo fazendo algo tão óbvio. Não se iluda, Tessa, disse Parminder. Howard fará qualquer coisa para garantir que Miles seja eleito. Você vai ver. Agora ele vai para cima do Colin. Colin segurou o garfo com tanta força que Tessa viu os nós dos seus dedos ficarem brancos, e desejou que Parminder pensasse mais antes de falar. Ela, mais do que ninguém, sabia como Colin era. Chegou até a lhe receitar Prozac. Vikram estava sentado na outra ponta da mesa, em silêncio. Seu belo rosto exibiu, de forma espontânea, um sorriso levemente irônico. Tessa se sentia intimidada diante do cirurgião, como sempre acontecia na presença de um homem bonito. Embora Parminder fosse uma das suas melhores amigas, Tessa praticamente não conhecia Vikram, que trabalhava muitas horas por dia e, ao contrário da mulher, quase não se envolvia nos assuntos de Pagford. Eu falei sobre a pauta, não falei? Perguntou Parminder. A da próxima reunião, ele está propondo uma moção sobre Fields, a ser encaminhada por nós ao comitê de Yarville responsável pela revisão dos limites, e uma resolução para despejar a clínica de reabilitação. Está tentando correr com tudo isso, enquanto a cadeira de Belry está vaga. Ela ficava levantando para ir buscar coisas, abrindo mais portas de armários do que o necessário, completamente distraída. Por 2 vezes esqueceu o que tinha ido pegar e se sentou de novo, com as mãos vazias. Aonde quer que ela fosse, Vikram a observava, com aqueles seus olhos de cílios espessos. Liguei para Howard ontem à noite, prosseguiu Parminder, e disse a ele que, antes de votar questões importantes, devíamos esperar até que estivéssemos com o número total de conselheiros. Ele riu e disse que não podíamos esperar, e que Yarville quer saber a nossa opinião a respeito da revisão dos limites em curso. Mas ele está com medo de Colin se eleger para a vaga de Belry, porque aí não vai ser tão fácil nos impor tudo isso. Mandei um e-mail para todo mundo que acha que vai votar conosco, para ver se não podem pressioná-lo a adiar a votação para a outra reunião. O fantasma de Belry Firebroter, acrescentou Parminder, ofegante. Desgraçado. Ele não vai usar a morte de Belry para derrotá-lo. Não se o puder impedir. Tessa pensou ter visto Vikram crispar os lábios. A velha Pagford, liderada por Howard Mollison, geralmente perdoava Vikram pelos crimes que não podia perdoar a sua esposa, a tonalidade mais escura da pele, a inteligência e a riqueza, tudo o que, para Shirley Mollison, cheirava a soberba. Isso era extremamente injusto, pensou Tessa. Parminder trabalhava muito em todos os setores da vida de Pagford, festas escolares ou beneficentes, a clínica local e o conselho distrital, e sua recompensa era a versão implacável da velha guarda. Vikram, que raramente participava de qualquer uma dessas atividades, era bajulado, insensado, e todos se referiam a ele demonstrando grande aprovação. Mollison é um megalomaníaco, disse Parminder nervosa, empurrando a comida no prato. Um tirano megalomaníaco. Vikram largou o garfo e a faca, e se recostou na cadeira. Então, por que ele está satisfeito com a presidência do Conselho Distrital? Perguntou Vikram. Por que não tenta o Conselho Municipal? Porque para ele Pagford é o centro do universo, respondeu Parminder.
Você não percebe, ele não deixaria de ser presidente do Conselho Distrital de Pagford nem para ser o primeiro-ministro. De todo modo, ele não precisa estar no conselho em Yarville, já tem Aubrey Favley lá para impor a pauta. Tudo visando a revisão dos limites. Estão trabalhando juntos. Parminder sentia a ausência de Belry como um fantasma à mesa. Ele teria explicado tudo a Vikram, fazendo dar boas risadas durante a explicação. Belry imitava perfeitamente a maneira de falar de Howard, o seu jeito de andar, com aqueles passos curtos, adernando o corpo de um lado para o outro, e as suas repentinas interrupções gastrointestinais. Vivo dizendo que ela está ficando muito estressada, comentou Vikram com Tessa, que ficou horrorizada ao perceber que tinha corado levemente quando aqueles olhos escuros pousaram nela. Você ficou sabendo daquela acusação absurda a respeito da senhora com enfisema? Ficou. Tessa ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo. Temos mesmo que discutir isso na mesa do jantar. Cortou Parminder e, levantando-se de um salto, começou a retirar os pratos. Tessa tentou ajudá-la, mas Parminder lhe disse, de um jeito meio atravessado, para ficar onde estava. Vikram deu a Tessa um sorrisinho solidário, fazendo com que ela sentisse um aperto na boca do estômago. Ela não conseguia se impedir de lembrar, enquanto Parminder tirava a mesa com estardalhaço, que os dois fizeram um casamento arranjado. A família só faz as apresentações, disse Parminder, no início da amizade delas, meio na defensiva e chateada com a cara que Tessa tinha feito. Ninguém obriga ninguém a se casar, sabe? No entanto, já tinha falado, em outras ocasiões, da enorme pressão que a sua mãe fazia para que ela arranjasse logo um marido. Todos os pais sikhs querem que os seus filhos se casem. É uma verdadeira obsessão, comentou Parminder, com amargura. Colin não se lamentou quando viu o seu prato ser levado embora. A náusea que agitava o seu estômago estava muito pior do que quando ele e Tessa chegaram. Sentia-se tão distante dos seus 3 companheiros de jantar, como se estivesse encapsulado por uma espessa redoma de vidro. Era uma sensação com a qual estava bem familiarizado, a de se movimentar dentro de um globo gigante de preocupação, encerrado ali dentro, vendo seus terrores passando e obscurecendo o mundo lá fora. Tessa não ajudava em nada, estava sendo deliberadamente indiferente e nada solidária em relação à sua campanha para ocupar a vaga de Belry. Colin queria consultar Parminder a respeito dos panfletinhos que fizera para anunciar a sua candidatura. Essa era a principal razão de terem ido jantar ali. Tessa, no entanto, não queria se envolver e se esquivava qualquer conversa sobre o medo que aos poucos vinha tomando conta dele. Estava lhe negando uma válvula de escape, tentando ser tão frio quanto ela, fingindo que não estava, afinal, sucumbindo à pressão que ele próprio se impusera. Colin não havia lhe dito nada sobre o telefonema que receberá na escola naquele dia. A jornalista da Gazeta de Yarville e adjacências queria falar sobre Cristal Veedon. Será que tinha tocado nela? Colin disse à tal jornalista que a escola não podia, de forma alguma, se pronunciar sobre um aluno e que ela deveria entrar em contato com os pais da menina. Já falei com Cristal, disse a voz do outro lado do telefone. Queria apenas ter o seu. Mas ele desligou o telefone, e o terror embaçou tudo à sua volta. Por que queriam falar sobre Cristal? Porque tinham ligado para ele. Tinha feito alguma coisa. Será que tinha tocado nela? Será que ela tinha dado queixa? O psicólogo havia lhe dito para não tentar confirmar ou contradizer o conteúdo desse tipo de pensamento. Tinha apenas que reconhecer a existência dele e seguir em frente, como se tudo fosse absolutamente normal. Mas isso era como tentar não coçar uma coceira insuportável. A revelação pública dos segredos sujos de Simon Price no site do Conselho o deixou muito abalado. O pavor da exposição, que dominou boa parte da sua vida, agora tinha um rosto. Os seus traços eram os de um velho querubim, com um cérebro demoníaco fervilhando sob cachos grisalhos cobertos por um chapéu Sherlock Holmes e por trás de olhos esbugalhados e inquisidores. Ficou-se lembrando das histórias que Belry contava sobre o inacreditável cérebro de estrategista do dono da Delicatessen e sobre a intricada rede de alianças que ligava os 16 membros do Conselho Distrital de Pagford. Colin tinha imaginado várias vezes como poderia descobrir se tudo já estava acabado. Um artigo cauteloso no jornal, rostos virados quando entrasse na Mollison e Love, um chamado da diretora à sua sala para uma conversa particular. Visualizou a sua queda milhares de vezes, a sua vergonha exposta e pendurada no seu pescoço, como um sino de leproso. Não daria mais para esconder nada, nunca mais. Seria demitido. E provavelmente acabaria na prisão. Colin chamou Tessa baixinho. Vikram estava lhe oferecendo vinho. Ela sabia muito bem o que estava se passando dentro daquela cabeça. Não o que ele estava pensando exatamente, mas o tema da ansiedade do marido tinha sido constante durante anos. Sabia que Colin não podia controlar isso. Essa era a matéria de que era feito. Anos antes, Tessa leu as palavras de W.B. Yeats e soube que era uma verdade. Uma piedade além de todo dizer está escondida no coração do amor. Sorriu ao ler o poema e virou a página, consciente de que amava Colin e de que uma imensa parte desse amor era compaixão. Às vezes, no entanto, a sua paciência se esgotava. Às vezes ela também queria um pouco de atenção e encorajamento. Quando lhe contou que tinha recebido o diagnóstico final de portadora de diabetes tipo 2,
Ele rompeu num ataque de pânico previsível. Mas bastou convencê-lo de que não estava correndo o risco iminente de morrer para ele depressa esquecer o assunto e voltar a mergulhar completamente nos seus planos eleitorais. Naquele dia, no café da manhã, ela verificou pela primeira vez a quantidade de açúcar no sangue com o glicosímetro. Depois pegou a seringa já com a insulina e a espetou na própria barriga. Doeu bem mais do que quando a habilidosa Parminder tinha feito isso. Bola pegou a tigela de cereal e virou a cadeira, afastando-se dela, derramando leite na mesa, na manga da camisa do uniforme da escola e no chão da cozinha. Irritado, Colin deu um grito quando Bola cuspiu o que tinha na boca de volta na tigela e perguntou à mãe. Você tem que fazer isso aqui na mesa. Não seja grosseiro e pare de emporcalhar tudo, gritou Colin. Sente-se direito. Limpe essa bagunça. Veja lá como você fala com a sua mãe. Peça desculpas. Tessa puxou a agulha da barriga tão depressa que saiu um pouco de sangue. Desculpe por ter vontade de vomitar quando você está tomando um pico no café da manhã, Tess, disse Bola, que estava debaixo da mesa, limpando o chão com um pedaço de papel toalha. Sua mãe não está tomando um pico. Ela está aplicando uma injeção. Vociferou Colin. E não a chame de Tess. Sei que você não gosta de agulhas. Stu, contemporizou Tessa, com os olhos cheios de lágrimas. Tinha se machucado e, além disso, estava abalada e muito zangada com os dois, sentimentos que ainda estavam bem presentes naquela noite. Por que será que Parminder não dava valor à atenção que recebia de Vikram? Colin nem notava quando ela estava estressada. Talvez haja algo de bom nessa história de casamento arranjado, pensou Tessa com raiva. Minha mãe certamente não teria escolhido Colin para mim. Para a sobremesa, Parminder espalhou pela mesa umas tigelas com salada de frutas. Tessa ficou imaginando, um pouco indignada, o que ela ofereceria a um convidado que não fosse diabético, e se consolou pensando na barra de chocolate que a esperava na geladeira de casa. Parminder, que havia falado 5 vezes mais do que qualquer um deles durante o jantar, começou a reclamar da filha, Sukinder. Já tinha contado a Tessa, pelo telefone, sobre a traição da menina, e agora ia voltar ao assunto ali na mesa. Garçonete de Howard Mollison. Eu realmente não sei o que ela tem na cabeça. Mas Vikram, eles não têm nada na cabeça, Minda, afirmou Colin, quebrando seu silêncio. Adolescentes são assim mesmo. Não ligam para nada. São todos iguais. Colin, que bobagem, cortou Tessa. Eles não são todos iguais. Ficaríamos felizes se tu arranjasse um emprego qualquer nos fins de semana. Não que seja uma possibilidade, longe disso. Mas Vikram não se importa, retomou Parminder, ignorando a interrupção. Ele não vê nada de errado nisso, não é? Vikram respondeu com tranquilidade. E uma experiência de trabalho. Provavelmente ela não vai para a universidade. E não há vergonha nenhuma nisso. Não é mesmo para todo mundo. Acho que Riz vai se casar cedo e ser feliz. Garçonete. Bem, nem todo mundo tem vocação para os estudos acadêmicos. Tem? Não, ela certamente não tem vocação para os estudos acadêmicos, disse Parminder, quase tremendo de tanta raiva e tensão. As notas dela são pavorosas. Não tem nenhuma aspiração, nenhuma ambição. Garçonete. Vamos encarar os fatos. Mãe, eu não vou para a universidade. Não, você certamente não vai, não com esse comportamento. De Howard Mollison. Ah, ele deve estar adorando isso. Minha filha indo lá com o chapéu na mão pedir um emprego. O que ela estava pensando? Você não gostaria que tu arranjasse um emprego com alguém como Mollison, disse Colin para a mulher. Não me importaria, rebateu Tessa. Ficaria feliz da vida se ele mostrasse algum interesse por qualquer tipo de trabalho honesto. Pelo que sei, ele só se interessa por jogos de computador e... Colin não sabia que Stuart fumava. Ela interrompeu a frase no meio, e o marido acrescentou. Na verdade, isso seria bem o tipo de coisa que Stuart faria. Se meter com alguém de quem não gostamos só para nos atingir. Ele adoraria fazer isso. Pelo amor de Deus, Colin, Sukinder não está tentando atingir Minda, exclamou Tessa. Então você acha que não estou sendo razoável? Perguntou Parminder, indignada. Não, não é isso, disse Tessa, sem acreditar na rapidez com que tinham sido envolvidos naquela confusão familiar. Estou apenas dizendo que não existem muitos lugares para um adolescente trabalhar em Pagford. Ou existem? E por que ela precisa trabalhar? Perguntou Parminder, erguendo as mãos, num gesto de profunda exasperação. O dinheiro que lhe damos não basta. E diferente quando ganhamos com o nosso próprio trabalho. Você sabe disso, respondeu. Da sua cadeira, Tessa via uma parede coberta de fotografias dos filhos dos Javanda. Já tinha se sentado ali antes e contou quantas vezes cada um deles aparecia nas fotos. Jasvan, 18, Rajpal, 19, e Sukinder, 9. Só uma única fotografia registrava um acontecimento específico na vida da filha mais nova, a equipe de remo da Vinterno, no dia em que elas derrotaram a da Saint-Anne. Belry deu a todos os pais uma cópia ampliada dessa foto.
Nela Sukhinder e Cristal Veedon estavam no meio de um grupo de 8 meninas, com os braços passados nos ombros umas das outras, sorrindo, radiantes, e pulando, o que fez a imagem ficar um pouco fora de foco. Belry teria ajudado Parminder a ver as coisas do jeito certo, pensou ela. Ele tinha sido uma ponte entre mãe e filha, e ambas o adoravam. Aquela não era a primeira vez que Tessa ficava se perguntando que diferença fazia ela não ter dado à luz o seu filho. Seria mais fácil aceitá-lo como um indivíduo completamente independente se ele fosse feito da sua carne e do seu sangue. O seu sangue ruim, cheio de glicose. Bola recentemente tinha parado de chamá-la de mãe. Ela teve que fingir que não ligava, porque Colin ficava possesso com aquilo. Mas toda vez que Bola dizia Tessa, era como se enfiassem uma agulha no seu coração. Os 4 terminaram de comer a sobremesa em silêncio. Capítulo 7. Lá no alto, na pequena casa branca acima do resto do vilarejo, Simon Price se angustiava e ficava remoendo sempre as mesmas ideias. Os dias se passaram. O post com aquela acusação tinha sumido da área de mensagens, mas ele continuava paralisado. Retirar a sua candidatura poderia parecer admissão de culpa. A polícia não bateu à sua porta para investigar sobre o computador, e ele agora meio que lamentava tê-lo jogado da velha ponte. Por outro lado, não sabia ao certo se o homem por trás do balcão da oficina no sopé da colina tinha mesmo feito aquela cara feia, quando Simon pegou seu cartão de crédito. Houve muitos boatos no trabalho sobre demissões, e ele ainda estava com medo de que o conteúdo daquele post chegasse aos ouvidos dos seus chefes, e que eles preferissem economizar as indenizações demitindo, por justa causa, a ele, Jim e Tommy. Andrew só observava e esperava, perdendo as esperanças a cada dia. Tinha tentado mostrar ao mundo quem era o seu pai, e o mundo, pelo visto, apenas deu de ombros. O garoto achava que alguém da gráfica ou do conselho iria se levantar e dizer a Simon sonoro não. Ele não devia entrar na disputa, não servia para o cargo, não estava dentro dos padrões exigidos e não devia desgraçar a si mesmo e a sua família. Mas nada aconteceu. Simon apenas parou de falar do conselho e de dar telefonemas na esperança de angariar votos. E os folhetos que ele imprimiu depois do expediente ficaram intocados dentro de uma caixa na varanda. Então, sem nenhum aviso ou alarde, veio a vitória. Na sexta noite, ao descer as escadas às escuras para buscar alguma coisa para comer, Andrew ouviu Simon falando ao telefone da sala de estar num tom formal, e parou para escutar. Retirando minha candidatura, dizia ele. Claro. Bem, minhas circunstâncias pessoais mudaram. É uma questão pessoal. Claro. É, está certo. Ok. Obrigado. Andrew ouviu o pai desligar o telefone. Bem, tudo acabado, comunicou ele à mulher. Estou fora. Esses merdas conseguiram o que queriam. Andrew ouviu a mãe dar uma resposta abafada e de incentivo. E antes que o garoto tivesse tempo de sair dali, Simon apareceu no corredor, inspirou fundo e gritou a primeira sílaba do seu nome. Mas logo percebeu que o filho estava bem ali, na sua frente. O que está fazendo aí? Metade do rosto de Simon estava na sombra, a outra metade, iluminada apenas pela luz que vinha da sala de estar. Estou com sede, mentiu Andrew, pois sabia que o pai não gostava que eles pegassem comida. Você começa a trabalhar como Lison neste fim de semana, não é? É. Certo, então preste atenção. Quero que descubra tudo o que puder sobre esse desgraçado, entendeu? Toda a sujeira que puder desencavar. E sobre o filho dele também, se ouvir alguma coisa. Tá bom, disse Andrew. E vou colocar tudo na merda daquele site, prosseguiu Simon, voltando para a sala de estar. Vou ser a porra do fantasma de Belry Firebroter. Enquanto tentava pegar alguma coisa para comer, tomando maior cuidado para que ninguém desse falta de nada, tirando uma fatia aqui, um punhado ali, um refrão ecoava pela cabeça de Andrew. Peguei você, seu filho da puta. Peguei você. Fez exatamente o que havia se proposto a fazer. Simon não tinha a menor ideia de quem tinha feito as suas ambições virarem pó. O idiota estava inclusive pedindo a ajuda de Andrew para se vingar. Uma reviravolta e tanto, já que quando contou aos pais que tinha conseguido um emprego na Delicatessen, Simon ficou furioso. Seu babaquinha estúpido. E a porra da alergia. Achei que era só tentar não comer amendoim, disse Andrew. Não banque o espertinho comigo, seu cara de pizza. E se você comer sem querer, como aconteceu na St. Thomas, acha que queremos passar por aquela porcaria toda de novo. Mas Ruth tinha apoiado o filho, alegando que ele já era grande o bastante para se cuidar, para prestar atenção. Quando Simon saiu da sala, ela veio com aquela conversa de que ele só estava preocupado com o filho. A única preocupação dele é ter que me levar para o hospital na hora daquela droga de programa de esportes que ele gosta de ver. Andrew voltou para o quarto, sentou na cama, enfiando a comida na boca com uma das mãos e mandando mensagens de texto para a Bola com a outra. Achou que estava tudo resolvido, terminado, feito. Até então,
Nunca tinha precisado observar as primeiras bolhas minúsculas que surgem durante o processo de fermentação e que contêm, dentro de si, uma inevitável transformação alquímica. Capítulo 8. Mudar-se para Pagford foi uma das piores coisas que aconteceram a Gaia Baldwin. Exceto pelas visitas ocasionais que fizera ao pai em Reading, Londres era tudo o que ela conhecia. Gaia ficou tão surpresa na primeira vez que ouviu Kai dizer que queria se mudar para um minúsculo vilarejo da região do West Country, que só algumas semanas antes de isso acontecer levou a ameaça a sério. Pensou que aquilo era mais uma das ideias malucas da mãe, como a história das 2 galinhas que comprou para o minúsculo quintal dos fundos da casa que tinham em Hackney. Uma raposa matou as galinhas na semana seguinte, ou quando inventou de fazer geleia, logo ela, que praticamente nunca cozinhava, e acabou estragando metade das panelas da casa e ficando com a mão cheia de marcas de queimadura. Gaia teve que abandonar os amigos que tinha desde o tempo da escola primária, a casa em que vivia desde os 8 anos, os fins de semana em Londres, que estavam se tornando cada vez mais interessantes com todo o tipo de diversão que a cidade oferecia. De uma hora para outra, Gaia tinha sido arrastada, apesar das súplicas, ameaças e protestos, para uma vida que jamais sonhara existir. Ruas de paralelepípedos, nenhuma loja aberta depois das 6, uma vida comunitária que girava em torno da igreja, um lugar onde quase sempre se podia ouvir o canto dos pássaros e nada mais. Gaia se sentia como se tivesse atravessado um portal para um lugar perdido no tempo. Ela e Kai sempre foram muito ligadas uma à outra, já que o seu pai nunca tinha morado com elas e que os 2 relacionamentos que a mãe teve depois disso nunca chegaram a ser coisa muito séria. Tinham algumas brigas, se consolavam nos momentos de tristeza e, com o passar dos anos, pareciam mais amigas que mãe e filha. Agora, no entanto, Gaia não via nada além de uma inimiga do outro lado da mesa da cozinha. O seu único desejo era voltar para Londres de qualquer maneira, como vingança, deixar Kai bem infeliz. Não conseguia decidir qual seria a melhor punição: ser reprovada em todos os exames finais, ou passar e tentar convencer o pai a deixá-la morar com ele, enquanto cursava o último ano da escola em Londres. Nesse meio tempo, teria que viver nesse território alienígena, onde a sua aparência e o seu sotaque, que um dia haviam sido passaporte imediato para os mais seletos círculos sociais, se tornaram moeda estrangeira. Gaia não tinha nenhum interesse em se tornar uma daquelas estudantes populares da Vinterdon. Achava aquelas garotas constrangedoras, com aquele sotaque do interior e as suas ideias patéticas sobre o que era diversão. A sua ligação deliberada com Sukhinder Javanda era, em parte, uma maneira de mostrar aos adolescentes populares que ela ria da cara deles, e também porque sentia uma afinidade natural naquele momento por todos os que estavam à margem. O fato de Sukhinder ter aceitado ser garçonete junto com ela fez a amizade das duas se fortalecer. Nos 2 tempos de aula de biologia genética que se seguiram, Gaia perdeu a cerimônia como nunca tinha feito antes, e Sukhinder pôde enfim perceber, ao menos em parte, a misteriosa razão que levou essa recém-chegada bonita e descolada a se tornar sua amiga. Ajustando o foco do microscópio que dividiam, Gaia murmurou: "Isso aqui é de uma brancura do cacete, né?" Sukhinder se ouviu dizendo antes mesmo de ter parado para pensar na pergunta. Gaia ainda estava falando, mas Sukhinder só a ouvia parcialmente. Uma brancura do cacete. Achava que era isso mesmo. Na St. Thomas, como era a única criança de pele escura na sala de aula, teve que se levantar e falar sobre a religião Sikh. Obediente, ficou de pé na frente da turma e contou a história do Guru Nanak, o fundador da religião, que desapareceu num rio e todos acreditaram que ele tivesse se afogado. 3 dias depois, porém, ele ressurgiu das águas e anunciou: não há hindus, não há muçulmanos. As outras crianças debocharam da ideia de alguém sobreviver debaixo da água por 3 dias. Sukhinder não teve coragem de dizer que Jesus morreu e depois voltou à vida. Ela abreviou a história do Guru Nanak, desesperada para voltar para o seu lugar. Só tinha entrado num gurdwara umas poucas vezes na vida. Não havia nenhum desses templos Sikh em Pagford, e o único que havia em Yarville era minúsculo e dominado, segundo seus pais, pelos chamars que eram de uma casta diferente da deles. Sukhinder nem ao menos entendia por que isso era tão importante, já que o Guru Nanak condenava explicitamente a distinção de castas. Era tudo muito confuso, e ela continuou a adorar ovos de Páscoa e a enfeitar árvores de Natal, e achava os livros que contavam a vida dos gurus e os dogmas do Khalsa, que Parminder obrigava os filhos a ler, extremamente difíceis. As visitas à família de sua mãe em Birmingham, naquelas ruas onde praticamente todo mundo tinha a pele escura e as lojas eram cheias de sares e especiarias indianas, sempre a faziam se sentir estranha e deslocada. Seus primos falavam tanto Punjabi quanto inglês, e levavam uma vida urbana e sofisticada. As suas primas eram atraentes e estavam sempre na moda. Riam dos seus R's longos do interior e da sua total falta de senso estético. E Sukhinder odiava que rissem dela. Quando Bolawal ainda não tinha começado com aquele seu regime diário de tortura, quando na escola eles ainda não tinham sido divididos por níveis, obrigando-a a ter contato diário com Danny Tully,
sempre gostou de voltar para Pagford. Naquela época, ali era o seu refúgio. Enquanto estavam manuseando as lâminas, mantendo a cabeça baixa para não chamar a atenção da Sra. Knight, Gaia começou a lhe contar 1000 coisas sobre a sua vida na escola Gravener, em Hackney. As palavras iam brotando numa profusão, revelando um certo nervosismo. Descreveu os amigos que deixou para trás. Um deles, Arpree, tinha o mesmo nome do primo mais velho de Sukhinder. Falou sobre Shirley, que era negra e a garota mais inteligente do seu grupo, e sobre Jen, cujo irmão tinha sido seu primeiro namorado. Embora estivesse interessadíssima em tudo o que Gaia estava lhe contando, Sukhinder não podia impedir que os seus pensamentos se dispersassem. Ficou imaginando uma escola em que seu olho tivesse que lutar para destacar os componentes individuais de um caleidoscópio composto dos mais diversos tons de pele, indo do branco mingau de sempre ao marrom avermelhado. Aqui na Vinterdon, o cabelo preto azulado das crianças asiáticas se destacava com facilidade naquela paisagem monótona. Num lugar como Gravener, tipos como Bola Wall e Danny Tully deviam ser a minoria. Sukhinder fez uma pergunta tímida. Por que você veio para cá? Porque minha mãe queria ficar perto do babaca do namorado dela, murmurou Gaia. Gavin Hughes, sabe quem é? Sukhinder fez que não com a cabeça. Com certeza você já deve ter ouvido eles trepando, disse Gaia. A rua inteira ouve quando eles estão trepando. Deixe as suas janelas abertas uma noite dessas. Sukhinder tentava não parecer chocada, mas a ideia de ouvir os seus pais casados, fazendo sexo já era bem ruim. A própria Gaia estava vermelha. Não por causa do constrangimento, pensou Sukhinder, mas da raiva. Ele vai dar um chute nela. Ela só está se enganando. Ele fica louco para sair de perto dela depois que eles trepam. Sukhinder nunca falaria da mãe dessa maneira, nem as gêmeas Faibroter, que ainda eram, teoricamente, as suas melhores amigas. Niamh e Sioba estavam dividindo um microscópio ali perto. Desde que tinham perdido o pai, pareciam ter se aproximado ainda mais, sempre escolhendo a companhia uma da outra e se afastando de Sukhinder. Andrew Price ficava olhando para Gaia quase o tempo todo por uma brecha no meio dos rostos brancos em volta delas. Sukhinder, que havia notado, pensou que Gaia não tivesse visto, mas estava enganada. Gaia simplesmente não fazia a menor questão de olhar para ele também ou de se ajeitar, porque estava acostumada com essa história de garotos olhando para ela. Isso acontecia desde os seus 12 anos. Quando ela tinha que mudar de sala, por exemplo, no intervalo das aulas, 2 garotos do penúltimo ano ficavam circulando pelo corredor. Isso acontecia com tanta frequência que não podia ser simples coincidência. E os 2 eram bem mais bonitos que Andrew. No entanto, nenhum deles se comparava ao garoto com quem Gaia tinha perdido a virgindade pouco antes de vir para Pagford. Gaia mal podia suportar a ideia de que Marco de Luca ainda estava vivo em algum lugar do universo e separado dela por 150 quilômetros de uma distância inútil e dolorosa. Ele tem 18 anos, disse ela. É meio italiano e joga futebol muito bem. Está tentando fazer um teste para o time juvenil do Arsenal. Gaia fez sexo com Marco 4 vezes antes de ir embora de Hackney. Em todas elas, roubou camisinhas da mesa de cabeceira de Kai. Meio que queria que a mãe soubesse até onde estava indo para deixar a sua marca na memória de Marco, já que estava sendo obrigada a se separar dele. Sukhinder escutava fascinada, mas sem admitir que já tinha visto Marco na página do Facebook da sua nova amiga. Não havia nenhum garoto como ele em toda Vinterdon. Ele se parecia com Johnny Depp. Gaia se debruçou sobre a bancada, brincando meio distraída com o microscópio. E lá do outro lado da sala Andrew Price continuava a observá-la, tomando cuidado para que Bola não percebesse. Talvez ele seja fiel. Shirley vai dar uma festa no sábado à noite e convidou ele. Ela me jurou que não vai deixar Marco ficar com ninguém. Merda, eu queria. Ficou olhando para a bancada com aqueles seus olhos, com manchinhas esverdeadas, completamente enevoados, e Sukhinder a observava humildemente, encantada com a sua aparência, perdida em admiração pela sua vida. Ter um outro mundo ao qual você está perfeitamente integrada, onde você tem um namorado que é jogador de futebol e um grupo de amigas devotadas e descoladas, lhe parecia uma situação admirável e invejável. Mesmo que você tenha sido arrancada de lá à força. Foram bater perna na rua na hora do almoço, algo que Sukhinder quase nunca fazia. Ela e as gêmeas Faibroter geralmente comiam na cantina da escola. Enquanto faziam hora na calçada do lado de fora da loja de conveniência, onde tinham comprado sanduíches, ouviram um grito estridente. A filha da puta da sua mãe matou minha avó. Perplexos, todos os alunos da Vinterdon que estavam aglomerados ali ficaram procurando de onde tinha vindo aquele grito. Sukhinder fazia a mesma coisa, tão confusa como os demais. Então, de repente, viu Cristal Veedon do outro lado da rua, apontando para ela um dedo curto e grosso, como uma arma. Estava com 4 garotas, uma do lado da outra na beira da calçada, esperando para atravessar. A filha da puta da sua mãe matou minha avó. Pode esperar, ela vai ter o que merece, e você também. Sukhinder sentiu o estômago revirar. Todo mundo olhava para ela. 2 meninas mais novas saíram dali correndo.
Sukhinder percebeu que as pessoas que estavam passando paravam e ficavam olhando interessadas. Cristal e a sua gangue estavam indóceis, pulando na ponta dos pés, esperando uma brecha para poder atravessar. Do que ela está falando? Perguntou Gaia. Mas Sukhinder estava com a boca tão seca que não conseguia responder. Não adiantava correr. Não ia conseguir mesmo. Leanne Carter era a garota mais rápida do ano delas. O mundo estava parado. Só os carros pareciam se movimentar, lhe dando uns últimos segundos de segurança. Então, Jasvan apareceu, acompanhada de vários garotos do último ano. Tudo bem, Rhys? Perguntou ela. Aconteceu alguma coisa. Jasvan não tinha ouvido Cristal gritar. Ela passou ali com os amigos por pura sorte. Do outro lado da rua, Cristal e as outras garotas cochichavam. Nada, disse Sukhinder, meio tonta de alívio com a trégua temporária. Não podia dizer a Jazz o que estava acontecendo na frente dos garotos. 2 deles tinham mais de 1,80 m. E estavam todos olhando para Gaia. Jazz e os amigos se dirigiram para a porta da loja, e Sukhinder, lançando um olhar aflito para Gaia, foi atrás deles. Pela vidraça, as duas viram Cristal e as outras garotas indo embora, olhando para trás de vez em quando. O que foi isso? Perguntou Gaia. A bisavó dela, que era paciente da minha mãe, morreu, respondeu Sukhinder. Estava com tanta vontade de chorar que os músculos da sua garganta chegavam a doer. Vaca idiota! Exclamou Gaia. O choro que Sukhinder tinha conseguido segurar até agora não era só por causa do medo. Ela gostava muito de Cristal e sabia que a menina também gostava dela. Todas aquelas tardes no canal, as viagens de micro-ônibus. Ela conhecia cada pedacinho das costas e dos ombros de Cristal mais do que qualquer parte do seu próprio corpo. Elas voltaram para a escola com Jasvan e os seus amigos. O garoto mais bonito começou a conversar com Gaia. E, quando passaram pelos portões, ele já estava implicando com ela por causa do sotaque londrino. Sukhinder não estava vendo Cristal em lugar nenhum, mas avistou Bola a uma certa distância, andando com aquelas suas passadas largas ao lado de Andrew Price. Teria reconhecido aquela silhueta e aquele jeito de andar em qualquer lugar, da mesma maneira que algo instintivo nos faz perceber uma aranha atravessando o chão mal iluminado na nossa direção. A náusea se espalhava em ondas dentro dela à medida que se aproximavam do prédio da escola. De agora em diante seriam os dois, Bola e Cristal. Todo mundo sabia que eles estavam saindo. Na cabeça de Sukhinder, uma imagem bem nítida se formou. Ela caída no chão, sangrando, Cristal e as garotas chutando o seu corpo, e Bola Wall assistindo a tudo e dando boas risadas. Preciso ir ao banheiro, disse a Gaia. Encontro você lá em cima. Ela entrou correndo no primeiro banheiro feminino que viu, trancou-se em uma das cabines e se sentou no vaso, em cima da tampa fechada. Queria morrer, ou desaparecer para sempre. Mas a superfície sólida das coisas se recusava a se dissolver ao seu redor, e o seu corpo, aquele odioso corpo hermafrodita, continuava, de um jeito obstinado e boçal, a viver. Ouviu o sinal que indicava o início das aulas da tarde. De um salto, saiu do banheiro correndo. Filas de estudantes se formavam ao longo do corredor. Ela deu as costas para todos e foi saindo do prédio. Outros alunos matavam aula. Cristal fazia isso sempre, e Bola Wall também. Se ela pudesse ao menos ficar longe dali esta tarde, talvez conseguisse pensar em algum jeito de se proteger antes de ter que voltar. Ou podia atravessar na frente de um carro. Imaginou o carro atingindo seu corpo violentamente, e os seus ossos se partindo em 1000 pedaços. Em quanto tempo morreria? Se fosse atropelada no meio da rua. Continuava preferindo morrer afogada, a água fria e limpa pondo-a para dormir para sempre, um sono sem sonhos. Sukhinder, sentiu o estômago revirar mais uma vez. Tessa Wall estava correndo pelo estacionamento, indo na sua direção. Por um momento, teve uma ideia maluca, sair correndo, mas a inutilidade desse ato a conteve, e ela ficou parada, esperando Tessa alcançá-la, com ódio daquela sua cara sem graça e estúpida e do seu filho diabólico. Sukhinder, o que está fazendo? Aonde você está indo? A menina não conseguia nem ao menos pensar numa mentira. Já sem esperanças, ela deu de ombros e se rendeu. Tessa não tinha compromisso até às 3 horas. Devia levar Sukhinder à secretaria para relatar a sua tentativa de fuga, mas, em vez disso, subiu com ela para sua sala, com aquele pano do Nepal e o pôster da Fundação de Amparo à Criança e ao Adolescente. Sukhinder nunca tinha estado lá antes. Tessa falava, fazia pequenas pausas encorajadoras, falava mais um pouco, e Sukhinder ficou sentada ali, com as mãos suadas, olhando fixamente para os próprios sapatos. Tessa conhecia a sua mãe. Com certeza ia contar a Parminder que ela tinha tentado matar a aula. Se ao menos conseguisse explicar por quê. Será que Tessa intercederia por ela? Poderia fazer isso. Não com o seu filho. Todo mundo sabia que ela não conseguia controlar Bola. Mas e Cristal? Cristal vinha muito à sala de orientação. Será que ia apanhar se contasse? De toda forma, ia apanhar se não contasse. Cristal estava pronta para pôr toda a sua gangue atrás dela. Alguma coisa com você, Sukhinder? A menina fez que sim com a cabeça.
E Tessa a encorajou mais uma vez a falar. Pode me contar o que foi? Então Sukhinder contou. Ao escutá-la, tinha certeza de ter visto, na contração instantânea das sobrancelhas de Tessa, algo além da solidariedade. Talvez ela estivesse pensando na reação de Parminder ao saber o que estavam gritando pela rua sobre o tratamento que ela tinha dado à senhora Catherine Veedon. Sukhinder havia pensado nisso também quando estava lá no banheiro, querendo morrer. Ou talvez a expressão de desagrado no rosto de Tessa fosse apenas relutância em ter que enfrentar Crystal Veedon. Sem dúvida alguma, Crystal também era a sua favorita, como tinha sido do Sr. Firebroter. Um senso de injustiça feroz e pungente rompeu em meio a toda a sua tristeza, o seu medo, a sua aversão a si mesma. E varreu aquele emaranhado de preocupações e ameaças que a aprisionava diariamente. Pensou em Crystal e nas suas colegas, esperando para fazê-la pagar por tudo. Pensou em Bola, sussurrando palavras perversas atrás dela em todas as aulas de matemática, e pensou na mensagem que tinha apagado da sua página no Facebook na noite anterior. Lesbianismo, les.bianis.mo, sm. Homossexualismo feminino, safismo. De lesbiano, igual, referente à ilha de Lesbos, Grécia. Mais ismo. Não sei como ela sabe, disse Sukhinder, com o coração tão acelerado que chegava a ouvir a própria pulsação. Sabe? Perguntou Tessa, ainda com uma expressão de preocupação. Que houve uma acusação contra a mamãe por causa da bisavó dela. Crystal e a mãe não falam com o resto da família. Talvez, continuou Sukhinder, Bola tenha contado. Bola? Repetiu Tessa, sem entender nada. É. Porque eles estão saindo, disse Sukhinder. Ele e Crystal. Eles estão saindo juntos. É. Então ele pode ter contado a ela. Ver o último vestígio daquela calma profissional sumir do rosto de Tessa lhe deu uma satisfação amarga. Capítulo 9. Kai Bowden nunca mais quis pôr os pés na casa de Miles e Samantha. Não podia perdoá-los por terem testemunhado a demonstração de indiferença de Gavin, nem podia esquecer a risada condescendente de Miles, a sua atitude em relação a Belchapelle, ou o modo insultante com que ele e Samantha falaram de Crystal Veedon. Apesar de Gavin ter pedido desculpas e dado algumas demonstrações meio mornas de afeição, Kai não parava de pensar nele sentado bem juntinho de Mary no sofá, ajudando-a com os pratos e levando-a para casa na escuridão. Quando Gavin lhe contou, uns dias depois, que tinha jantado na casa de Mary, Kai teve que controlar um acesso de raiva, porque na sua casa, na Hope Street, ele nunca comeu nada além de torradas. Ela não podia fazer nenhum comentário negativo sobre a viúva, de quem Gavin falava como se fosse a própria Virgem Maria. Mas com os Mollison era diferente. Não gosto muito de Miles. Ele não é exatamente meu melhor amigo. Se quer saber, se ele for eleito vai ser uma catástrofe para a clínica de reabilitação. Duvido que faça alguma diferença. A apatia de Gavin e aquela indiferença pelo sofrimento das pessoas sempre a deixavam furiosa. Não há ninguém lá que vá defender a Belchapelle. Acho que o Colin Wall, respondeu Gavin. Então, às 8 horas da noite de segunda, Kai se dirigiu para a casa dos Wall e tocou a campainha. Da porta, ela podia ver o Ford Fiesta vermelho de Samantha Mollison estacionado 3 casas adiante. Ver aquilo acrescentou um pouco mais de sabor ao seu desejo de comprar aquela briga. Uma mulher sem graça, baixinha e gorducha, vestindo uma saia de batik, veio abrir a porta. Olá, eu me chamo Kai Bowden e gostaria de falar com Colin Wall, disse ela. Por um segundo, Tessa ficou simplesmente olhando para aquela jovem atraente, que ela nunca tinha visto antes, parada ali na sua porta. Uma ideia estranha passou pela sua cabeça, que Colin estava tendo um caso e que a sua amante tinha vindo contar tudo a ela. Ah, claro, entre. Eu sou Tessa. Kai limpou os pés com cuidado no capacho e seguiu Tessa até a sala de estar, que era menor e com móveis mais velhos que a dos Mollison, mas também mais aconchegante. Viu um homem alto, que estava ficando careca e tinha uma testa grande, sentado numa poltrona com um notebook no colo e uma caneta na mão. Colin, essa é Kai Bowden, disse Tessa. Ela quer falar com você. Tessa viu a expressão de surpresa e desconfiança no rosto de Colin e imediatamente soube que ele não conhecia aquela mulher. Imagina, pensou ela, um pouco envergonhada, o que você estava pensando? Desculpe por aparecer assim, desse jeito, sem avisar, disse Kai, quando Colin se levantou para cumprimentá-la. Queria ter ligado antes, mas vocês... não estamos na lista, interrompeu Colin, observando-a com aqueles olhos minúsculos por trás das lentes dos óculos. Por favor, sente-se. Obrigada. É sobre a eleição? Disse Kai. A eleição para o Conselho Distrital. Você está concorrendo com Miles Mollison, não está? Estou. Sim, confirmou Colin, nervoso. Sabia quem era aquela mulher. A repórter que queria falar sobre Crystal. Eles finalmente o tinham encontrado. Tessa não devia tê-la deixado entrar. Fiquei pensando se poderia ajudar de alguma forma. Prosseguiu Kai.
Sou assistente social e trabalho principalmente em Fields. Posso lhe dar algumas informações e alguns números sobre a clínica de reabilitação Bell Chapel, que Mollison parece bem interessado em fechar. Me disseram que você é a favor da clínica e que gostaria de mantê-la aberta. Uma descarga de alívio e prazer quase o fez desmaiar. Ah, sim, claro, disse Colin. Gostaria de manter a clínica aberta. Sim. Isso era o que o meu predecessor, quero dizer, o antigo ocupante da cadeira, Belry Fibroter. Ele certamente era contra o fechamento da clínica. E eu também sou. Bem, tive uma conversa com Miles Mollison, e ele deixou bem claro que acha que não vale a pena manter a clínica aberta. Francamente, acho que ele não sabe de nada nem tem a menor ideia das causas e do tratamento da dependência química e da diferença que a Bell Chapel está fazendo. Se o Conselho Distrital negar a renovação do contrato para a ocupação do prédio e o Conselho Municipal cortar a verba, vamos correr o risco de deixar algumas pessoas muito vulneráveis sem nenhum tipo de apoio. Claro, claro, é isso mesmo, disse Colin. Eu concordo, claro. Ele estava admirado e lisonjeado por essa mulher jovem e atraente ter saído de casa naquela noite para procurá-lo, se oferecendo como aliada. Gostaria de uma xícara de chá ou café, Kai? Perguntou Tessa. Ah, muito obrigada, respondeu Kai. Aceito uma xícara de chá, Tessa. Sem açúcar, por favor. Bola estava na cozinha, pegando comida na geladeira. Ele comia muito, o tempo todo, mas continuava esquelético, sem engordar nem um único quilo sequer. Apesar de manifestar abertamente a sua aversão às injeções de Tessa, ele parecia não estar ligando que elas estivessem ali, numa caixa branca de medicamentos, bem perto do queijo. Tessa pegou a chaleira e voltou a pensar no assunto que a consumia desde que Sukhinder deu a entender, um pouco mais cedo, que Bola e Cristal estavam saindo. Não perguntou nada ao filho e também não contou nada a Colin. Quanto mais pensava nisso, mais certeza tinha de que não podia ser verdade. Sabia que Bola se tinha em tão alta conta que nenhuma garota seria boa o bastante para ele, especialmente uma garota como Cristal. Ele com certeza não se rebaixaria. É isso que você acha. Quem está aí? Perguntou Bola, com a boca cheia de frango gelado, enquanto a mãe colocava a chaleira no fogo. Uma mulher que quer ajudar o papai a se eleger para o conselho, respondeu Tessa, vasculhando o armário atrás de biscoitos. Por quê? Ela tá afim dele. Deixe de ser bobo, Stu, disse Tessa, fazendo cara feia. Ele tirou várias fatias de presunto de um pacote já aberto e foi enfiando todas elas, uma a uma, na boca já cheia, como se fosse o mágico empurrando lenços de seda dentro da mão fechada. Bola às vezes ficava quase 10 minutos na frente da geladeira aberta, abrindo vasilhas e potes, pegando pedaços de comida e botando direto na boca. Colin reprovava essa mania, como reprovava quase todos os outros aspectos do comportamento do filho. Sério, por que ela quer ajudar? Perguntou ele, engolindo um pedaço de carne. Ela quer que a clínica de reabilitação Bell Chapel continue aberta. É uma drogada? Não, não é uma drogada, respondeu Tessa, irritada, porque notou que Bola tinha acabado com os últimos 3 biscoitos de chocolate e deixado os pacotes vazios na prateleira. Ela é assistente social e acha que a clínica está fazendo um bom trabalho. Papai quer mantê-la funcionando, mas Miles Mollison acha que não vale a pena. Não deve valer mesmo. Fields está cheio de cheiradores de cola e tomadores de pico. Tessa sabia que se tivesse dito que Colin queria fechar a clínica, Bola teria argumentado imediatamente a favor da sua manutenção. Você devia ser advogado, Stu, disse ela, quando a tampa da chaleira começou a chacoalhar. Ao voltar para a sala de estar com a bandeja, Tessa viu Kai mostrando a Colin um material impresso que ela tinha tirado de uma sacola grande. 2 trabalhadores viciados, mantidos em parte graças ao Conselho e em parte graças à Associação de Combate ao Vício, uma instituição muito boa. E foi a assistente social na clínica, Nina, que me deu tudo isso. Ai, obrigada, disse Kai, sorrindo para Tessa, que pôs uma caneca de chá na mesinha ao seu lado. Kai simpatizou de cara com os Wall, como nunca tinha acontecido com ninguém em Pagford. Tessa não a olhou de alto a baixo quando ela entrou na casa deles, não ficou procurando alguma imperfeição física nela, nem reparou no seu jeito de se vestir. O marido dela, embora nervoso, parecia decente e sério na sua determinação de impedir o abandono de Fields. Você é de Londres? Perguntou Tessa, percebendo seu sotaque e mergulhando um biscoito no chá. Kai assentiu. E o que a trouxe a Pagford? Um relacionamento, disse Kai, sem o menor prazer em afirmar isso, mesmo agora que tinha se reconciliado oficialmente com Gavin. Não entendo muito bem qual a relação do Conselho Distrital com a clínica, retomou, voltando-se para Colin. Ah, o Conselho é dono do prédio, explicou ele. É uma antiga igreja, e o contrato está terminando. Então essa seria uma maneira fácil de forçá-la a sair de lá. Exatamente. Quando foi que você falou com Miles Mollison? Perguntou Colin, querendo saber se Miles tinha falado dele, mas também com medo do que ele poderia ter dito. Jantamos juntos numa sexta, há uns 15 dias, explicou Kai. Gavin e eu. Ah,
Você é a namorada de Gavin, interrompeu Tessa. Sou. E o assunto de Fields acabou vindo à tona. Ah, claro, disse Tessa. Miles falou sobre a Belle-Chapelle, e eu fiquei muito consternada com a maneira como ele abordou todas aquelas questões. Eu lhe disse que estava trabalhando com uma família no momento. Kai se lembrou da indiscrição que tinha cometido mencionando os Veedon, e prosseguiu, tomando todo cuidado desta vez. E que, se a mãe não recebesse a sua dose diária de metadona, muito provavelmente voltaria para as ruas. Me parece que você está falando de Terry Veedon, comentou Tessa, com uma sensação estranha. Estou falando dela. Sim, admitiu Kai. Tessa pegou outro biscoito. Sou a orientadora educacional de Cristal na escola. Essa deve ser a segunda vez que a mãe dela se trata na Belle-Chapelle, não é? A terceira, respondeu Kai. Conhecemos Cristal desde que ela tinha 5 anos. Ela foi da turma do nosso filho na escola primária, disse Tessa. A vida dela foi muito difícil mesmo. Muito, confirmou Kai. E é impressionante que ela seja uma menina tão encantadora. Ah, concordo plenamente, acrescentou Colin, com entusiasmo. Tessa ergueu as sobrancelhas, lembrando-se de que Colin tinha se recusado terminantemente a anular a detenção de Cristal depois do episódio do riso no ginásio. Ficou se perguntando, então, com o aperto na boca do estômago, o que Colin diria se Sukhinder não estivesse mentindo ou enganada. Mas com certeza estava. Ela era uma menina tímida, ingênua. Provavelmente pegou o bonde andando. Ouviu mal alguma conversa. A questão é que praticamente a única coisa que motiva Terry é o medo de perder os filhos, disse Kai. Ela está no caminho certo no momento. A terapeuta que acompanha o seu caso na clínica me disse que ela está fazendo grandes progressos. Se a Belle-Chapelle fechar, tudo vai por água abaixo novamente, e só Deus sabe o que vai acontecer com aquela família. Isso tudo é muito útil, disse Colin, balançando a cabeça de um jeito que afetava a importância, e fazendo anotações num arquivo novo no notebook. Muito útil mesmo. Você disse que tem dados estatísticos dos pacientes que conseguiram ficar limpos. Kai folheou o material impresso à procura dessa informação. Tessa teve a impressão de que Colin queria monopolizar a atenção de Kai. Ele sempre foi suscetível à boa aparência e à solidariedade. Tessa mordeu mais um biscoito, ainda pensando em Cristal. As últimas sessões de orientação não tinham sido muito satisfatórias. Cristal estava arredia, e hoje não foi diferente. Conseguiu fazê-la prometer que não iria mais perseguir ou atormentar Sukhinder Javanda, mas a reação da menina mostrava claramente que estava desapontada com Tessa e que não confiava mais nela. A culpa era, provavelmente, da detenção que Colin lhe impusera. Tessa achava que elas tinham construído uma ligação forte o suficiente para resistir a tudo isso, embora soubesse que não era como a ligação que Cristal tinha com Belry. Tessa estava justamente lá no dia em que Belry levou um aparelho de remo para a escola, procurando candidatas para a equipe que queria formar. Ela tinha sido mandada ao ginásio porque a professora de educação física estava doente, e o único substituto que puderam encontrar num tempo tão curto era um homem. As garotas do 4º ano, com os seus shorts e tops, começaram a dar risadinhas quando chegaram ao ginásio e souberam que a Sorta Jarvis tinha faltado e encontraram, no lugar dela, 2 estranhos. Tessa teve que repreender Cristal, Nick e Leanne, que vieram para a frente e ficaram fazendo observações maliciosas sobre o professor substituto. Ele era um rapaz muito bonito que, infelizmente, corava com facilidade. Belry, baixinho, de cabelo e barba castanho avermelhados, vestia um agasalho de ginástica. Havia tirado a manhã de folga. Todo mundo achou aquela ideia muito estranha e nada realista. Escolas como a Vinterdon não tinham equipes de remo. Niamh e Siobhan pareciam estar se divertindo, embora também estivessem constrangidas com a presença do pai. Belry explicou que estava lá para formar uma equipe. Tinha conseguido uma licença para usar a velha marina nas margens do canal de Yarville. O remo era um esporte fabuloso e daria a elas e à escola a oportunidade de se destacar. Tessa se manteve bem perto de Cristal e das suas amigas para vigiá-las. A pior parte das risadinhas já havia passado, mas ainda não estavam completamente sob controle. Belry fez uma demonstração no aparelho de remo e perguntou se alguém gostaria de experimentá-lo. Ninguém se apresentou. Cristal Veedon, disse Belry, apontando para ela. Vi você se pendurando naquelas barras lá do parque. Você tem muita força nos braços. Vem aqui experimentar. Cristal ficou radiante de estar em evidência. Foi cambaleando de propósito até o aparelho e se sentou nele. Mesmo com Tessa encarando as duas com firmeza, Nick e Leanne caíram na gargalhada, e o resto da turma se juntou a elas. Belry mostrou a Cristal o que fazer. O professor substituto observava Belry pôr as mãos da menina no manete de madeira com uma certa apreensão profissional, mas não disse nada. Ela fingiu que puxava o manete com muito esforço, fazendo uma cara engraçada para Nick e Leanne. E todo mundo riu outra vez. Olhem para ela, disse Belry, sorrindo. Leva o maior jeito para a coisa. Seria mesmo verdade. Como não entendia nada de remo, Tessa não poderia avaliar. Endireite as costas, disse Belry a ela, ou vai se machucar. Isso mesmo. Puxe, puxe.
Vejam como ela sabe. Já fez isso antes. Cristal, então, endireitou as costas e fez tudo certo. Parou de ficar olhando para Nick e Leanne e pegou o ritmo. Excelente, elogiou Belry. Olhem para isso. Excelente. É assim mesmo. Isso aí, garota. Agora de novo. De novo. E isso dói. Gritou Cristal. É claro que dói. Mas é assim que você vai ficar com os braços iguais aos da Jennifer Aniston, disse Belry. Houve uma nova onda de risadas, mas, dessa vez, estavam rindo por causa dele. O que é que Belry tinha afinal? Sempre tão presente, tão natural, sem necessidade de agradar a quem quer que fosse. Tessa sabia muito bem que adolescentes morriam de medo de parecer ridículos. Aqueles que não tinham esse medo, e Deus sabe que havia alguns poucos no mundo dos adultos, exerciam uma autoridade natural sobre os jovens. Essas pessoas deviam ser obrigadas a dar aulas. E descansar, exclamou Belry, e Cristal desabou, com o rosto vermelho, esfregando os braços. Vai ter que abrir mão do seu cigarrinho, Cristal, provocou Belry. E, dessa vez, o riso foi geral. Ok? Quem mais gostaria de experimentar? Cristal se juntou ao resto da turma. Já não estava rindo. Observava cada uma das novas remadoras com ciúmes e depois olhava fixamente para o rosto barbado de Belry, tentando perceber o que ele estava achando delas. Quando Carmen Lewis se atrapalhou toda, Belry pediu: mostre a elas como se faz, Cristal. E o rosto da garota se iluminou quando voltou para o aparelho. Mas no fim da apresentação, quando Belry pediu que as interessadas em se candidatar a uma vaga na equipe levantassem a mão, Cristal permaneceu de braços cruzados. Tessa viu que ela balançava a cabeça com desdém, ouvindo Nick cochichar alguma coisa. Belry anotou os nomes das garotas interessadas e depois ergueu os olhos do papel. E você, Cristal Veedon, afirmou ele, apontando para a menina. Você está na lista também. E não balance essa cabeça para mim. Vou ficar muito chateado se você não estiver lá. Você tem um talento natural. E não gosto de ver talentos naturais serem desperdiçados. QYS, tal, disse em voz alta, pondo o nome dela na lista. Dom. Será que Cristal pensou sobre o seu talento natural enquanto tomava banho depois da aula? Será que carregou o dia inteiro, para baixo e para cima, aquela ideia, como se tivesse recebido um cartão inesperado de Dia dos Namorados? Tessa não saberia dizer. O mais surpreendente de tudo, porém, exceto talvez para Belry, foi que ela apareceu para fazer os testes. Colin concordava vigorosamente com a cabeça à medida que Kylie mostrava as taxas de reincidência na Belle Chapelle. Parminder tem que ver isso, disse ele. Vou entregar uma cópia para ela. Vai ser muito útil mesmo. Sentindo-se ligeiramente enjoada, Tessa pegou um quarto biscoito. Capítulo 10. Nas segundas-feiras, como Parminder sempre trabalhava até tarde e Vikram normalmente estava no hospital, os três filhos do casal botavam a mesa e preparavam o jantar para si mesmos. Às vezes discutiam por bobagens, em outras riam o tempo todo. Hoje, porém, estavam tão absortos nos seus próprios pensamentos que o trabalho foi feito com uma eficiência fora do comum e quase em silêncio absoluto. Sukhinder não contou ao irmão nem à irmã que havia tentado matar a aula, nem que Cristal Veedon tinha ameaçado bater nela. Ultimamente o seu hábito de guardar segredos estava ainda mais forte. Tinha verdadeiro pavor de fazer confidências, porque temia que elas pudessem revelar o mundo de estranheza que vivia dentro dela. O mundo em que Bola Wall parecia capaz de penetrar com uma facilidade assustadora. Ao mesmo tempo, sabia que os acontecimentos daquele dia não podiam ser escondidos indefinidamente. Tessa tinha-lhe dito que pretendia ligar para Parminder. Tenho que ligar para sua mãe, Sukhinder. É o que sempre fazemos, mas vou explicar a ela por que você fez isso. Sukhinder quase sentiu um certo carinho por Tessa, mesmo ela sendo a mãe de Bola Wall. Com medo da reação da sua própria mãe, uma minúscula fagulha de esperança se acendeu dentro dela, imaginando que Tessa pudesse interceder a seu favor. Será que a compreensão do desespero de Sukhinder poderia, enfim, provocar uma ruptura na desaprovação implacável da sua mãe, no seu desapontamento constante, no seu criticismo empedernido e sem fim? Quando a porta da frente se abriu, ela ouviu a mãe falando Punjabi. Ah, não, essa maldita fazenda outra vez, rosnou Jasvan, que tinha aguçado os ouvidos para escutar. O Javanda possuía um pedaço de terra no Punjab que pertenceu aos seus antepassados e que Parminder, a filha mais velha, herdou do pai, já que ele não havia tido filhos homens. Jasvan e Sukhinder já tinham conversado algumas vezes sobre o lugar que essa fazenda ocupava na vida da família. Elas achavam curioso, mas também divertido, que alguns dos seus parentes mais velhos vivessem na expectativa de que a família inteira fosse voltar para lá um dia. O pai de Parminder mandou dinheiro para a fazenda durante toda a sua vida. Ela estava arrendada para uns primos em segundo grau, que pareciam sempre zangados e amargurados. A família da mãe discutia com frequência por causa da fazenda. Vovó ficou furiosa e já está brigando outra vez,
traduziu Jasvan, à medida que a voz abafada da mãe penetrava pela porta. Parminder ensinou à primogênita alguma coisa de Punjabi, e Jazz aprendeu ainda mais com os primos. Já Sukhinder, por causa da sua dislexia tão acentuada, não foi capaz de aprender 2 línguas ao mesmo tempo, e a mãe então acabou desistindo. Harpreet continua querendo vendê-la para a construção da estrada. Sukhinder ouviu Parminder tirando os sapatos. Queria que a mãe não se aborrecesse com a fazenda, especialmente naquela noite, pois esse assunto nunca a deixava de bom humor. Quando Parminder empurrou a porta da cozinha, e o seu rosto parecia uma máscara de tanta tensão, Sukhinder perdeu completamente a coragem. Parminder acenou para Jasvan e Rajpal, depois apontou para Sukhinder e, em seguida, para uma das cadeiras da cozinha, indicando que ela devia se sentar e esperar a ligação terminar. Jasvan e Rajpal saíram da cozinha rapidamente e foram para os seus quartos. Obedecendo ao comando silencioso da mãe, Sukhinder ficou ali esperando, pregada à cadeira, junto à parede dos retratos, na qual sua relativa inadequação era exibida para quem quisesse ver. A ligação durou uma eternidade, até que finalmente Parminder se despediu e desligou. Quando a mãe se virou, Sukhinder soube de imediato, antes mesmo que qualquer palavra fosse dita, que tinha sido um engano alimentar esperanças. Então, disse Parminder, Tessa ligou para falar comigo lá no trabalho. Acho que você sabe do que se trata. Sukhinder assentiu. A sua boca parecia cheia de bolas de algodão. A ira de Parminder estourou como ondas numa correnteza, que iam arrastando Sukhinder, impedindo-a de pôr os pés no chão ou de se levantar. Por quê? Por quê? Você está imitando a garota de Londres outra vez. Está tentando impressioná-la. Jazz e Rai nunca se comportaram desse jeito. Nunca. Por que você faz isso? O que há de errado com você? Por acaso tem orgulho de ser preguiçosa e desleixada? Acha que é legal agir como uma delinquente? Como você acha que me senti quando Tessa me contou? Ela ligou para o meu trabalho. Nunca fiquei tão envergonhada. Você só me dá desgosto. Está me ouvindo? Você não tem tudo de que precisa aqui? Não ajudamos você? O que há de errado com você? Sukhinder, desesperada, tentando interromper a fúria da mãe. Ela mencionou o nome de Cristal Veedon. Cristal Veedon. Gritou Parminder. Aquela garota estúpida. Por que se importa com o que ela diz? Você disse a ela que tentei manter a droga da bisavó dela viva. Você disse isso a ela. Eu? Não. Se vai ligar para o que os pares de Cristal Veedon dizem, então não há mais esperança para você. Talvez seja esse mesmo o seu mundo, não é, Sukhinder? Você quer matar a aula, trabalhar num café e desperdiçar todas as oportunidades de estudar que nós lhe damos. Acha que assim é mais fácil. Foi isso que você aprendeu com Cristal Veedon naquela equipe, a descer até o nível dela. Sukhinder pensou em Cristal e na sua gangue, impacientes para atravessar a rua, esperando por uma brecha no trânsito. O que podia fazer para que a sua mãe entendesse? Uma hora antes chegou a fantasiar timidamente sobre a possibilidade de, enfim, poder contar à mãe sobre Bola Wall. Saia da minha frente. Vou falar com o seu pai quando ele chegar em casa. Saia daqui. Sukhinder subiu as escadas. Jasvan a chamou da porta do seu quarto. O que foi essa gritaria toda? Sukhinder não respondeu. Foi direto para o próprio quarto, fechou a porta e se sentou na beira da cama. O que há de errado com você? Sukhinder, você só me dá desgosto. Por acaso tem orgulho de ser preguiçosa e desleixada? O que ela esperava? Ser abraçada calorosamente e confortada. Quando tinha sido abraçada e acolhida por Parminder, havia mais conforto na lâmina afiada da gilete escondida no seu coelho de pelúcia, mas o desejo, que crescia e se tornava uma necessidade, de se cortar e de sangrar não podia ser satisfeito àquela hora, com a família acordada e o seu pai a caminho de casa. O lago negro do desespero e da dor que existia em Sukhinder e ansiava por libertação estava em chamas, como se tivessem despejado combustível nas suas águas e ateado fogo. Vamos ver como ela se sente. Ela se levantou, deu uns poucos passos até o outro lado do quarto e se jogou bruscamente na cadeira da escrivaninha, debruçando-se sobre o teclado do computador. Sukhinder havia ficado quase tão interessada quanto Andrew Price quando o idiota daquele professor substituto tentou impressioná-los, dizendo que sacava tudo de computador. Ao contrário de Andrew e de outros garotos, Sukhinder não tinha bombardeado o professor com perguntas sobre hackers. Simplesmente foi para casa em silêncio e encontrou tudo online. Quase todo o site moderno estava protegido contra a injeção SQL padrão, mas quando Sukhinder ouviu a sua mãe discutindo sobre o ataque anônimo ao site do Conselho Distrital, pensou que a segurança daquele site velho e precário devia ser mínima. Sukhinder sempre achou que digitar era melhor que escrever. E ler os códigos dos computadores, mais fácil do que uma longa sucessão de palavras. Não foi difícil encontrar um site que desse instruções precisas para a mais simples forma de injeção SQL. E então entrou no site do Conselho Distrital. Levou apenas 5 minutos para hackear o site, e só porque da primeira vez ela transcreveu errado o código. Para o seu espanto, descobriu que quem quer que estivesse administrando o site não tinha removido o perfil do usuário de _fantasma_de_belly_fibroter da base, apenas deletado o post.
Seria brincadeira de criança, então, postar com o mesmo nome. Sukhinder levou muito mais tempo para escrever a mensagem do que para hackear o site. Tinha guardado aquela acusação secreta durante meses, desde a véspera do ano novo, quando notou, surpresa, o rosto da mãe, às 10 para meia-noite, lá do canto da festa onde estava escondida. Digitou bem devagar. O corretor automático a ajudou com a ortografia. Não teve medo de que Parminder fosse checar o histórico do seu computador. Sua mãe sabia tão pouco sobre ela e sobre o que acontecia naquele quarto que jamais suspeitaria da filha preguiçosa, burra e desleixada. Sukhinder apertou o botão do mouse como se fosse um gatilho. Capítulo 11. Na terça pela manhã, Cristal não levou Robbie para a escola. Em vez disso, o arrumou para o velório da avó Kat. Enquanto vestia o irmão com a calça menos surrada que ele tinha, que já estava uns bons 5 centímetros acima do seu tornozelo, tentava lhe explicar quem tinha sido a avó Kat, mas estava gastando saliva à toa. Robbie não se lembrava da avó Kat e nem sabia o que significava a avó. Os únicos parentes que ele conhecia eram a mãe e a irmã. Apesar das insinuações e histórias que nunca eram exatamente as mesmas, Cristal sabia que Terry não tinha a menor ideia de quem era o pai dele. Ouviu os passos da mãe na escada. "Larga isso", disse para Robbie, que tinha pegado uma lata de cerveja vazia debaixo da poltrona preferida de Terry. "Vem!" E saiu puxando Robbie pela mão até o corredor. Terry ainda estava com a calça do pijama e a camiseta suja com que tinha dormido, e com os pés descalços. "Ainda não se trocou?" perguntou Cristal. "Não vou, não", disse Terry, empurrando os filhos para entrar na cozinha. "Mudei de ideia." "Por quê?" "Não vou", respondeu Terry, acendendo um cigarro numa das bocas do fogão. "Não tenho que ir merda nenhuma." Cristal ainda estava segurando a mão de Robbie, que a puxava e se balançava. "Todo mundo vai", insistiu Cristal. "Cheryl e Shane e todo mundo." "E daí?" retrucou Terry, agressiva. Cristal tinha medo que a mãe pulasse fora no último minuto. O velório a deixaria cara a cara com Daniele, a irmã que fingia que ela não existia, sem falar em todos os outros parentes que os haviam abandonado. Anne-Marie provavelmente estaria lá. Cristal tinha se agarrado a essa esperança, como uma tocha na escuridão, em todas as noites que chorou pela avó Kat e pelo Sr. Firebroter. "Você tem que ir", disse Cristal. "Tenho nada." "É a avó Kat", insistiu Cristal bem alto. "E daí?" retrucou Terry, novamente. "Ela fez um monte de coisas pra gente", rebateu Cristal. "Fez nada", cortou Terry. "Fez, sim", afirmou a garota, com o rosto quente e a mão agarrando a de Robbie com força. "Pra você, talvez", concordou Terry. "Não fez merda nenhuma pra mim. Se você quer ir se descabelar toda em cima da porra do caixão dela, pode ir. Eu vou ficar esperando aqui." "Pra quê?" perguntou Cristal. "É coisa minha." A velha sombra já tão conhecida se instalou entre elas. "Obo tá vindo aí, né?" "É coisa minha", respondeu Terry, com uma dignidade patética. "Vem pro velório", disse Cristal, mais alto. "Vai você. Vê se não usa porra nenhuma", ordenou Cristal, ainda mais alto. "Tá", disse Terry, mas se virou e ficou olhando pela vidraça suja da janela o caminho no meio da grama alta e cheia de lixo que chamavam de quintal dos fundos. Robbie conseguiu se soltar e foi correndo para a sala de estar. Com as mãos enfiadas nos bolsos do moletom e levantando os ombros, Cristal decidiu o que fazer. Tinha vontade de chorar só de pensar em não ir ao velório, mas o alívio de não ter que encarar aqueles olhos hostis, que encontrou algumas vezes na casa da avó, diminuía a sua tristeza. Estava zangada com Terry, mas, de alguma forma, entendia o lado dela. "Você nem sabe quem é o pai, né, sua puta?" Queria encontrar Anne-Marie, mas estava assustada. "Tá certo, vou ficar também." "Não precisa. Se você quer ir, vai. Não tô nem aí." Mas como tinha certeza de que Obo apareceria, Cristal ficou. Obo esteve fora por mais de uma semana, por causa de algum propósito escuso. Cristal queria que ele tivesse morrido e nunca mais voltasse. Para fazer alguma coisa, começou a arrumar a casa, fumando um dos cigarros enrolados à mão que Bola Wall tinha lhe dado. Não gostava desses cigarros, mas gostava de saber que era um presente dele. Estavam guardados naquela caixinha de joias de plástico, junto com o relógio de Tessa. Achou que não veria Bola nunca mais depois que eles treparam no cemitério, porque ele não tinha falado nada quando acabaram e mal se despediu ao ir embora. Mas depois disso, já haviam se encontrado no parquinho. E pelo visto ele tinha gostado mais dessa vez do que da última. Não estavam chapados, e ele não fez as coisas tão depressa. Ficaram deitados um ao lado do outro, na grama, debaixo dos arbustos, fumando. E quando ela falou da morte da avó Kat, ele lhe contou que a mãe de Sukhinder Javanda tinha dado à sua bisavó a medicação errada ou algo parecido. Não sabia muito bem o que havia acontecido. Cristal ficou horrorizada.
Então a avó Cat não precisava ter morrido. Ainda podia estar na casinha toda arrumada da Hope Street, onde, se Cristal precisasse, encontraria o abrigo da cama confortável com lençóis limpos, da cozinha minúscula, repleta de comida e louça desparelhada, da televisãozinha no canto da sala de estar. Eu não quero ver porcaria. Cristal. Desliga isso aí. Cristal gostava de Sukhinder. Mas a mãe dela tinha matado a avó Cat. E não se deve fazer distinção entre os membros de uma tribo inimiga. Cristal declarou sua intenção de acabar com Sukhinder. Mas depois Tessa Wall entrou na história. Cristal não se lembrava dos detalhes do que Tessa lhe disse, mas parecia que Bola tinha entendido tudo errado. Ou, pelo menos, não tinha entendido direito. Muito a contragosto, prometeu a Tessa não ir atrás de Sukhinder. Mas esse tipo de promessa só podia ser mesmo temporária no mundo em constante mudança de Cristal. Larga isso! Gritou Cristal para Robbie, que estava tentando abrir a tampa da lata de biscoitos onde Terry guardava suas coisas. Arrancou a lata das mãos do menino e a pegou como se estivesse segurando uma criatura viva, algo que fosse lutar para continuar vivendo e cuja destruição pudesse ter consequências terríveis. Havia uma imagem toda arranhada na tampa, uma carruagem cheia de bagagens empilhadas no teto, sendo puxada, pelo meio da neve, por 4 cavalos castanhos, com um cocheiro de cartola segurando uma cometa. Enquanto Terry fumava sentada na cozinha, Cristal levou a lata lá para cima e a escondeu no seu quarto. Robbie a seguiu. Quer brincar no parque? Às vezes ela o levava e o empurrava no balanço e no gira-gira. Hoje não, Robbie. O menino chorou até ela gritar para ele calar a boca. Mais tarde, quando estava escuro, depois que Cristal havia feito o macarrão instantâneo de Robbie e lhe dado um banho, e quando o velório já havia terminado há muito tempo, Obo bateu à porta da frente. Cristal o viu pela janela do quarto do irmão e tentou chegar lá embaixo primeiro, mas Terry já estava abrindo a porta. E aí, Ter? Disse ele, ainda na soleira da porta, antes de ser convidado a entrar. Me disseram que você me procurou semana passada. Embora a irmã tivesse lhe dito para ficar no quarto, Robbie a seguiu e desceu a escada. Dava para sentir o cheiro do seu cabelo recém-lavado com shampoo misturado ao cheiro de cigarro e de suor azedo que exalava de Obo e da sua velha jaqueta de couro. Obo já tinha tomado umas e outras, e, quando sorriu maliciosamente para ela, Cristal pôde sentir também o bafo de cerveja. E aí, Obo? Cumprimentou Terry, com aquele tom de voz conciliatório, acomodado, que Cristal não percebia em outras ocasiões, como que permitindo que aquele homem tivesse direitos naquela casa. Onde você estava? Bristol, respondeu ele. Tá tudo bem, Ter? Ela não quer nada, interrompeu Cristal. Ele a observou, piscando por trás das lentes grossas dos óculos. Robbie estava agarrando a perna da irmã com tanta força que ela podia sentir as unhas dele enfiadas na sua pele. Que é isso? Ter? Gritou Obo. É a sua mãe? Terry riu. Cristal encarou, com Robbie sempre agarrado à sua coxa. E foi para ele que Obo voltou o olhar enevoado. E como tá o meu garoto? Ele não é o seu garoto porra nenhuma. Como é que você sabe? Perguntou Obo calmamente, com um sorriso de deboche. Vai se fuder. Ela não quer nada. Diz pra ele. Gritava Cristal para a mãe. Diz pra ele que você não quer nada. Assustada e aprisionada entre aquelas duas vontades tão mais fortes do que a dela própria, Terry disse. Ele só veio ver. Não veio ver nada, interrompeu Cristal. Não veio ver porra nenhuma. Diz pra ele. Ela não quer nada, rosnou a garota, feroz, voltando-se para aquela cara sorridente de Obo. Ela tá limpa há um tempão. Verdade, Terry? Perguntou Obo, ainda sorrindo. É verdade, respondeu Cristal, já que Terry ficou muda. Ela ainda tá na Bel Chapéu. Não por muito tempo, retrucou Obo. Vai se fuder, exclamou Cristal, indignada. Vão fechar ela, disse Obo. Vão mesmo, indagou Terry, repentinamente em pânico. Eles não vão fazer isso, vão? Claro que vão, respondeu Obo. Tão fazendo uns cortes. Você não sabe de nada, disse Cristal. É mentira, acrescentou, voltando-se para a mãe. Eles não avisaram nada, avisaram. Cortes, insistiu Obo, batendo nos bolsos cheios, à procura de cigarro. Tão reavaliando o nosso caso, lembrou Cristal. Você não pode usar nada. Não pode usar. Que é isso? Perguntou Obo, brincando com o isqueiro, mas ninguém respondeu. Terry encarou a filha por não mais do que 2 segundos. Baixou os olhos, relutante, e viu Robbie de pijama, ainda agarrado à perna da irmã. E, vou indo pra cama, Obo, resmungou ela, sem olhar para ele. A gente se vê outro dia. Soube que a sua avó morreu, disse ele. Cheryl veio me contar. A dor contorceu o rosto de Terry. Ela parecia tão velha quanto a avó Cat. Eu vou pra cama. Vem, Robbie, vem comigo. Robbie não quis se soltar de Cristal com Obo ainda ali. Terry estendeu aquela mão ossuda, que mais parecia uma garra. E, vai, Robbie, insistiu Cristal com o menino.
Dependendo do seu estado de espírito, Terry abraçava o filho como se ele fosse um ursinho de pelúcia. Melhor hobby que tomar pico. Vai, vai com a mamãe. Algo na voz de Cristal tranquilizou o menino, que deixou que Terry o levasse lá para cima. Até mais, disse Cristal, sem olhar para Obo, afastando-se dele bem depressa, indo na direção da cozinha. Tirou do bolso o último cigarro dado por Bola Wall e se debruçou sobre o fogão para acendê-lo. Ouviu a porta da frente se fechar e se sentiu vitoriosa. Vai se fuder. Você ficou com uma bunda bem gostosa, Cristal. Com o susto, ela deu um pulo tão grande que chegou a esbarrar nos pratos que estavam empilhados ali do lado, e um deles se espatifou naquele chão imundo. Ele não tinha ido embora. Seguiu-a até a cozinha e agora estava olhando para o seu peito naquela camiseta apertada. Vai se fuder, porra, gritou ela. Você já tá bem grandinha, hein? Vai se fuder, filho da puta. Ouvi dizer que você dá isso tudo de graça, disse Obo, se aproximando. Pode ganhar mais grana do que a sua mãe. Seu filho da... Obo colocou uma das mãos no peito de Cristal. Ela usou toda a sua força para se livrar daquela mão, mas ele a segurou pelo pulso com a outra. O cigarro que ela segurava queimou o rosto de Obo, e ele lhe deu 2 socos no ouvido. Mais pratos se espatifaram no chão, e então, enquanto lutavam, ela escorregou e caiu, batendo com a parte de trás da cabeça. Ele montou em cima dela e começou a baixar a sua calça. Não, porra, seu filho da puta, não. Sentia os dedos dele na sua barriga e percebeu que ele estava abrindo o zíper da própria calça. Tentou gritar, mas Obo lhe deu uns tapas na cara. O cheiro daquele homem ficou impregnado nas suas narinas quando ele rosnou no seu ouvido. Se gritar, vou cortar você. Ele entrou nela. Estava doendo muito. Cristal ouvia os grunhidos dele e o seu próprio choro abafado. Estava até com vergonha do barulho que fazia, tão amedrontada e pequena debaixo dele. Obo gozou e saiu de cima dela. Mais que depressa, a garota puxou a calça para cima e ficou de pé, encarando-o. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele sorria com deboche. Eu vou contar para o Sr. Firebroter, se ouviu dizer, soluçando. Não sabia de onde tinha tirado aquilo. Era a coisa mais idiota que podia ter dito. Quem é esse merda? Perguntou Obo, puxando o zíper e acendendo um cigarro, sem pressa, bloqueando a passagem. Tá fodendo com ele também. Tá, sua piranhinha. Foi andando pelo corredor e saiu porta afora. Cristal tremia como nunca antes na vida. Pensou que estivesse doente. Podia sentir o cheiro dele em todo o seu corpo. A parte de trás da sua cabeça latejava. Havia uma dor dentro dela e aquela coisa úmida escorria para a sua calcinha. Foi para a sala de estar e ficou ali, de pé, tremendo, os braços envolvendo o próprio corpo. Então ficou com medo de que ele voltasse e correu até a porta da frente para trancá-la. De volta à sala de estar, achou uma guimba de cigarro no cinzeiro e a acendeu. Desabou na poltrona de Terry, fumando, tremendo e soluçando. Ouviu passos na escada e deu um pulo. Terry entrou na sala, parecendo confusa e desconfiada. O que você tem? Cristal gaguejou algumas palavras. Ele me fudeu. O quê? Perguntou Terry. Obo, ele não ia fazer isso. Era a mesma negação instintiva com a qual Terry encarava tudo na vida. Ele não ia fazer isso. Não, eu nunca. Não usei. Cristal voou para cima dela e a empurrou. Magra como estava, Terry caiu para trás no meio do corredor, gritando e xingando. Cristal correu para a porta que tinha acabado de trancar, atrapalhando-se toda para abri-la novamente, e saiu correndo de casa. Já tinha andado uns 20 metros na escuridão da rua, ainda soluçando, quando pensou que Obo podia estar observando tudo, esperando por ela ali fora. Cortou o caminho, correndo pelo jardim de um vizinho, e fez um trajeto sinuoso, pelos fundos, para chegar à casa de Nick. Durante todo esse tempo, sentia a umidade se espalhando na sua calcinha e achou que ia vomitar. Cristal sabia que aquilo tinha sido um estupro. Era o que tinha acontecido com a irmã mais velha de Leanne no estacionamento de uma boate em Bristol. Sabia que algumas garotas teriam ido à polícia, ela sabia. Mas você não convida a polícia a entrar na sua casa quando a sua mãe é terrível, Edon. Eu vou contar para o Sr. Firebroter. Ela soluçava cada vez mais forte. Poderia ter contado para o Sr. Firebroter. Ele conheceu a realidade da vida. Um dos seus irmãos tinha ido em cana. Ele lhe contou histórias da sua adolescência. Não tinha sido como a dela. Ninguém era tão baixo quanto ela, sabia disso. Mas, sim, como a de Nick e a de Leanne. Eles ficaram sem dinheiro. A sua mãe comprou uma casa financiada pelo conselho, mas não conseguiu manter as prestações em dia. Eles tiveram que viver por um tempo num trailer emprestado por um tio. O Sr. Firebroter tomava conta das coisas. Ele resolvia as coisas. Foi à sua casa para conversar com Terry sobre o remo, porque tinha havido uma discussão, e ela estava se recusando a assinar os papéis para Cristal viajar com a equipe. E não ficou enojado ali, ou pelo menos não demonstrou ter ficado, o que dava na mesma. Terry, que não gostava de ninguém, não confiava em ninguém, chegou a dizer ele parece gente boa e assinou.
Certa vez, o Sr. Firebroter lhe disse, vai ser mais difícil para você do que para os outros, KYS. Foi mais difícil para mim também. Você pode fazer melhor. Não tem que seguir o mesmo caminho. Ele estava falando de dar duro na escola e essas coisas, mas já era muito tarde para isso. E, de todo modo, ela achava tudo aquilo um monte de besteiras. Saber ler direito ia ajudar em que agora? E como tá o meu garoto? Ele não é o seu garoto porra nenhuma. Como é que você sabe? A irmã de Leanne tinha tomado a pílula do dia seguinte. Cristal perguntaria a Leanne sobre essa tal pílula e ia tratar de conseguir uma. Não podia ter um filho de obo. Só de pensar nisso ficou com vontade de vomitar outra vez. Vou cair fora daqui. Chegou a pensar em Kai, mas logo descartou essa ideia. Quase tão ruim quanto ir à polícia era contar a uma assistente social que obo entrava e saía da sua casa, estuprando pessoas. Com certeza ela levaria Robbie embora se soubesse disso. Uma voz clara e lúcida dentro da cabeça de Cristal estava falando com o Sr. Firebroter, o único adulto que dizia o que ela precisava ouvir, muito diferente da Sra. Wall, tão bem intencionada e tão cega, e da avó Kat, que se recusava a ouvir toda a verdade. Vou tirar Robbie daqui. Como eu faço para me mandar? Eu vou me mandar. O seu único refúgio certo, a pequena casa na Hope Street, já estava sendo devorado por parentes disputando ninharias. Quase correndo, dobrou uma esquina, onde havia um poste de luz, sempre olhando para trás para ver se Obo, por acaso, a estava observando ou seguindo. E, então, a resposta veio até ela, como se o Sr. Firebroter tivesse lhe mostrado o caminho. Se ficasse grávida de Bola Wall, poderia ter a sua própria casa financiada pelo conselho. E poderia levar Robbie para morar com ela e o bebê, se Terry voltasse a tomar pico. E Obo jamais entraria na sua casa, jamais. Ia pôr cadeados, correntes e fechaduras na porta, e a sua casa seria limpa, sempre limpa, como a da avó Kat. Cristal praticamente corria pela rua escura e ia parando de soluçar aos poucos. Os Wall provavelmente lhe dariam dinheiro. Eles eram assim. Podia imaginar a cara sem graça e preocupada de Tessa, debruçando-se sob um berço. Cristal teria o neto deles. Perderia Bola ficando grávida. Eles sempre vão embora quando você está esperando um filho. Era o que via acontecer quase sempre em Fields. Mas, talvez, ele pudesse se interessar. Ele era muito estranho. Não que isso importasse de alguma forma. O seu interesse por ele, tirando a parte de ser essencial para o plano dar certo, tinha se reduzido a quase nada. O que ela queria era o bebê. Ele era o meio para um determinado fim. Gostava de bebês. Amou Robbie desde sempre. Queria manter os dois a salvo e juntos. Seria uma espécie de avó Kat para sua família, melhor, mais jovem e mais amorosa. Anne-Marie poderia visitá-los, já que Cristal não estaria mais com Terry. Os seus filhos seriam primos. Uma imagem muito nítida de si mesma e de Anne-Marie se formou na cabeça da garota. Estavam no portão da escola St. Thomas, em Pagford, acenando para duas garotinhas de vestidos azul claros e meias curtas. Como sempre, as luzes estavam acesas na casa de Nick. Cristal começou a correr,